Tarde, gente. A gente já está aí com uma tolerância de 10 minutos e já estamos com 38 pessoas na sala. Nosso convidado já está aqui esperando também. Tem algumas pessoas já acompanhando pelo YouTube. Então, a gente vai iniciar o nosso encontro aqui com a nossa mística e eu já chamo a nossa convidada para falar. Beleza? Bem-vindas e bem-vindos todos e todas a mais um encontro, hoje é o nosso terceiro encontro. Espero que a gente aproveite aí juntas e juntos os nossos convidados, que são muito especiais e têm muitas experiências aí para compartilhar com a gente. Arte para lutar, teatro popular. Arte para lutar, teatro popular. Arte para lutar. Todo mundo pode atuar. Sim, só nos resta lutar. Pautados na resistência, gritemos nossa existência. Arte para lutar, teatro popular. Nas praças, palcos, favelas, espalhemos por entre as vielas. Ei, olha, todo mundo pode atuar. A arte também serve para lutar. Arte para lutar, teatro popular. Arte para lutar, teatro popular. Nas praias, escolas, igrejas, conte a quem quer que seja. Todo mundo pode atuar. Nosso luto, nossa luta. Forja a arte a esperança de tentar e acreditar que o mundo pode mudar. Arte para lutar, teatro popular. 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 Hoje é um pouco triste estar cantando isso sozinha, porque esse é um canto que a gente costuma levar para as ruas, para os atos, é o nosso canto da ETP. E junto com esse canto, hoje, eu declamei uma poesia que é da Dani, que é da ETP de Caxias, e ela escreveu esse poema especialmente para esse encontro. Então, muito obrigada, Dani, também por esse poema. E também representando que a gente lançou um caderno em parceria com o Movimento Caxias, que foi distribuído com cestas básicas lá pelo movimento. O caderno se chama Pão e Poesia. A gente está fazendo saraus também com a galera de Caxias. O primeiro sarau aconteceu semana passada, puxado pela galera da ETP de Caxias e da galera do Movimento Caxias. Então, assim, uma galera que está na resistência lá de Caxias e todo mundo tem que conhecer. Eu já aproveito e indico aí para quem não conhece ainda, seguir a galera no Instagram e acompanhar nossos saraus também. E saudar vocês, dar boas-vindas com essa nossa energia aí de arte e luta. E agora eu queria chamar a nossa convidada, que é a Bárbara Santos. Ela é diretora artística do Coringa, Espaço para Teatro do Oprimido em Berlim, e fundadora da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas, entre tantas outras coisas que ela cria e faz, e com certeza ela vai poder falar melhor que eu. Então, muito bem-vinda, Bárbara, obrigada por aceitar nosso convite. A Bárbara vai falar para a gente durante 30 minutos e depois a gente vai ter um espaço de troca com ela, tá? Eu vou recolher as perguntas pelo chat aqui, depois que ela falar.
E, Bárbara, é contigo. Quando tiver faltando 10 minutos, eu te aviso, tá bom? Obrigada mais uma vez. Ok, boa noite, Thaís. Boa noite a todas as pessoas. Eu não posso ver todo mundo, porque tem 43 na minha tela, aparecem algumas pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá assim um sinal? Ah, tá bom. Consegui ver alguns sinais que estou ouvindo bem. Então, a ideia é fazer uma fala de 30 minutos e a ideia é falar do teatro legislativo, né? Mas eu vou começar me apresentando. Como disse a Thaís, eu estou aqui falando com vocês, estou falando de Berlim, na Alemanha, e a gente aqui tem um espaço, o Espaço Coringa. A nossa situação em relação à pandemia está diferente, né? Daí a gente começou nesse mês de agosto, já voltamos a fazer alguma atividade presencial, com restrição, mas já é possível se encontrar. Então, a gente está num outro momento da pandemia. Parece que vem uma segunda onda, mas é outro momento. Então, mesmo assim, a gente está fazendo bastante coisa online também. Bom, eu sou Bárbara Santos, eu atuei no Centro de Teatro do Oprimido muitos anos, né? Fui coordenadora do Centro de Teatro do Oprimido por 14 anos, trabalhei com Augusto Boal 20 anos, aí no Rio de Janeiro. Eu sou autora desse livro, Teatro do Oprimido, Raiz e Asas, uma teoria da praxis, né? Esse livro tem aí no CTO, é um livro que eu tenho muita honra de dizer que saiu também em espanhol e também foi traduzido para italiano, e agora, o ano passado, saiu em inglês. Eu tenho muita honra de falar, porque também os processos de tradução desses livros são processos muito coletivos, né? São processos feitos em parceria, são processos de rede, né? O processo de venda desses livros também. Então, é alguma coisa que eu me orgulho bastante. O meu segundo livro chama Percursos Estéticos, né? Ele apresenta um pouco da minha pesquisa em estética do oprimido, que é a grande área de trabalho que eu desenvolvo, né? Aqui com os meus colegas em Berlim, mas também com colegas em muitos lugares do mundo. Eu venho desenvolvendo uma praxis estética, especialmente nos processos de representação teatral, né? Então, a gente trabalha muito com sonoridade, ritmo, muito com imagem, e a gente desenvolve uma forma própria de fazer as representações teatrais, né? E meu último livro é Teatro das Oprimidas, né? Que tem a ver com essa iniciativa da Rede Madalena Internacional, né? Que é uma rede feminista, é uma rede de grupos feministas da América Latina, aqui da Europa, da África e da Ásia. Então, na América Latina, a gente está bem representado, na América Central e na América do Sul. Então, essa é a gente agora vai, em setembro, de 20 a 30 de setembro, fazer o nosso primeiro festival online, por motivos óbvios, né, que todos vocês... Por isso que a gente está aqui online, né? Então, a gente vai fazer de 20 a 30 o festival online e vão estar nas redes aí, na Rede Madalena, para quem quiser conhecer nosso trabalho e quiser acompanhar. São 10 dias de atividade para 10 anos de rede, e essas atividades vão estar coordenadas pelas regionais. A gente tem uma regional Centro-América, uma regional Sul, né, que é da América do Sul, uma regional Brasil, regional África e regional Europa. Cada regional vai assumir 2 dias, 1 ou 2 dias da programação do festival, e para quem estiver interessada em conhecer, vai ter bastante oportunidade. Então, eu falei que eu trabalhei 20 anos com Augusto Boal, né, no Centro de Teatro do Oprimido, com a equipe do Centro de Teatro do Oprimido, e coordenei essa equipe por 14 anos. Então, nesses 14 anos, uma parte desses 14 anos incluiu o mandato do vereador Augusto Boal, né? O Boal foi candidato. Quando eu conheci o Boal, ele tinha decidido, praticamente eu conheci em 1990, né? Então, 92 foi a campanha eleitoral. Eu era militante do Partido dos Trabalhadores nessa época e fazia parte de um grupo de professoras
na Ilha do Governador, né? Na verdade, nós coordenávamos um distrito de educação. E aí eu conheci o Boal, ele estava começando a campanha, decidindo, na verdade, né? Tinha toda uma coisa de decisão se seria candidato, não seria candidato, e nós nos juntamos, né? Nessa época, quase todas as pessoas, o Gel Brito, a Claudete Félix, a Ellen Zarapé, o Olivar Vendelac e várias outras pessoas que depois passaram a fazer parte do Centro Teatro Oprimido, se juntaram nessa campanha. Foi o ano de 82. E toda a ideia do Boal era como é que você fala, teatralizar a política, né? Tentar democratizar a política através do teatro. Então, a ideia era, se todas as pessoas são artistas, né? Porque são criadores, né? São criativos, a ideia de ser artista é acreditar na potencialidade criativa de todas as pessoas. Então, se todas as pessoas são artistas, todas as pessoas também podem ser produtores de lei, né? Então, também pode ser legislador. Essa era a ideia. Então, na verdade, eu tenho até nesse meu livro aqui, estéticas, como é que fala? Percursos estéticos, eu escrevo um artigo que é da onde eu acho que o teatro legislativo nasce, na proposta do Augusto Boal. Porque eu acho que o teatro legislativo para o teatro do oprimido é um passo de autocrítica, né? O teatro do oprimido, no seu tempo de Europa, ele foi bastante contaminado com a experiência do Arco-Íris do Desejo, né? E eu tenho a impressão que essa experiência como é que fala? Estimulou muito uma perspectiva individualista do teatro oprimido, né? Muito mais focado na perspectiva de que o problema que uma pessoa enfrenta. Mas o teatro do oprimido nasceu muito longe disso. O teatro do oprimido nasceu como uma metodologia para analisar a sociedade, né? O teatro jornal, por exemplo, era isso. Como é que a gente analisa o contexto e a gente entende o que está rolando, o que está acontecendo, a ditadura, etc. e tal. O Teatro Fórum também nasceu num contexto que era para analisar as questões sociais, né? Os problemas que a sociedade enfrenta. O Teatro Invisível, ainda mais, né? E o teatro, o Arco-Íris do Desejo, na verdade, quando você vai ler os textos do Boal, você vai ver que o Arco-Íris do Desejo também seria isso, seria para analisar a socialização, né? Como é que a gente está influenciado por tudo que a gente vivencia na nossa vida e como é que isso afeta a nossa subjetividade. Então, também estava muito ligada a uma visão contextual. Mas acabou sendo uma visão bem individualista, de olhar o problema individual como um problema da pessoa. E o Teatro Fórum ficou bastante influenciado por isso. E a ideia do Boal, quando propôs o teatro legislativo, era ultrapassar, era atravessar essa perspectiva, né? Pensar como é que a gente pode fazer um teatro que vai sair da sala de teatro, né? Que vai continuar depois do teatro. A proposta básica do Teatro Fórum é essa. O Teatro Fórum é um teatro que deveria ser atuado, mas que ele não deveria acabar na sala de teatro, ele deveria continuar repercutindo. Mas por causa dessa questão de olhar mais os problemas desde uma perspectiva de cada indivíduo, essa coisa um pouco se perdeu, né, na minha opinião. E o teatro legislativo era uma busca de tentar fazer mais concreto isso. Então, o que é o teatro legislativo? Basicamente, o que a gente fez foi criar muitos núcleos na cidade do Rio de Janeiro, né? Núcleos em comunidade, núcleos que a gente chamava núcleos comunitários ou núcleos temáticos, né? Os núcleos comunitários eram quando a gente ia a uma comunidade e as pessoas estavam junto por uma questão territorial, né? E os núcleos temáticos eram que as pessoas, mesmo não estando juntos territorialmente, elas tinham o mesmo interesse. Por exemplo, grupos ligados ao MST. Não era só uma questão de território, era uma questão também de estar dentro de uma luta mais geral. Ou grupos ligados a questões como na luta, por exemplo, pelos direitos sexuais ou direitos de pessoas homossexuais.
Então, esses direitos não eram territoriais, né? Ou grupos de negros e negras, ou grupos de estudantes negros. Então, a gente chamava esses coletivos temáticos, né? Eles não estavam só pelo território, mas eles tinham uma pauta comum. Então, o que a gente tentou fazer, nós criamos muitos núcleos na cidade inteira, nós fizemos como, sei lá, 50 núcleos, na época até eu tinha um mapa do Rio que eu ia, como eu era a chefe de gabinete do mandato do Boal, a gente tinha um mapa do Rio que a gente colocava nos pontos, né, onde a gente estava indo, e tinha alguns códigos, né, se a gente estava indo pela primeira vez, se aquele núcleo tinha continuidade, se aquele núcleo virava um grupo estável, né? Então, a gente ia tentando acompanhar. Quer dizer, muitos núcleos foram só núcleos, assim como ter uma experiência, né? E bastante desses núcleos viraram uma experiência um pouco mais longa, e alguns de longo prazo. Ficaram com a gente, assim, vários grupos ficaram com a gente os 4 anos no mandato e até extrapolaram esses 4 anos. Então, cada grupo fazia uma peça de teatro-fórum, que, na nossa perspectiva, era representar os problemas que essas pessoas enfrentavam, né, na forma de pergunta. Né? Tipo, pô, eu vivo esse problema, eu apresento esse problema com a minha peça de teatro e eu pergunto para a plateia quais são as possibilidades. Né? E a gente, depois dessas apresentações, tentava fazer o que a gente chamava de sessão legislativa. Nem sempre a gente fazia sessão legislativa, porque a gente fazia sessão de fórum também como uma forma de alcançar as plateias, como é que se diz? A plateia que tinha o mesmo problema das pessoas que viviam esse problema no palco. Né? A gente tentava também criar um vínculo das pessoas no palco com as plateias. Então, por exemplo, como a gente atuou em muitas favelas, em muitas comunidades, a gente tinha como é que fala? Um tour, né, pelas comunidades, que era uma forma da gente também divulgar aquela temática. Então, o que a gente fazia era fazer o fórum e tentar fazer a sessão de teatro legislativo, quer dizer, amadurecer o fórum também, porque a sessão de teatro legislativo ela exigia alguma complexidade a mais, ela tinha uma complexidade a mais que a sessão de fórum. Ela exigia uma preparação maior. E a gente tinha uma ideia, que era também uma proposta do Boal, de tentar criar toda uma mística da própria Casa Legislativa. Ou seja, tentar valorizar aquele encontro, dizendo, poxa, a gente está trazendo um pouco da Casa Legislativa para a sua comunidade, ou para a rua, ou para a praça, para onde fosse aquela sessão legislativa. E a gente sempre tentava envolver também pessoas que militavam dentro desse tema, né? E pessoas que atuavam em organizações sociais relacionadas àquele tema. Então, tinha quem militava, mas também a gente queria quem advogava, né? Por exemplo, quem era assistente legislativo, porque a gente precisava também, a gente achava, pelo menos, que precisava de pessoas que realmente entendessem do processo legislativo. Não sei se vocês conhecem o processo legislativo, é um processo extremamente burocrático, é um processo que demanda uma longa viagem, né? da proposta até a proposta virar alguma coisa concreta, né? Virar uma lei. No nosso caso, a gente chamava de teatro legislativo, mas não era sempre que significava que a gente ia fazer uma nova lei. Às vezes, a gente ia fazer uma emenda na lei, às vezes, a gente queria divulgar a lei, e às vezes não tinha nada a ver com uma lei do legislativo, mas tinha a ver com uma ação do executivo, né? Uma pressão, alguma coisa. Às vezes tinha muito mais a ver com a sociedade civil do que exatamente com o parlamento. Então, só que esse conjunto todo a gente chamava de teatro legislativo. E a coisa interessante disso é que a gente, na ideia de recriar uma sessão legislativa, a gente também recriava uma certa formalidade, né? A gente dava... O Boal gostava muito de coisas, de rituais, né? De ritualizar, porque ele achava que ritualizar as coisas valorizava, né? O ritual da própria coisa valorizava a coisa também. Então, a gente tinha toda uma ideia de ritualizar aquele momento, o momento que a gente fez o teatro, o fórum,
e depois do fórum o legislativo. Então tinha todo um ritual de transitar do teatro, né? Então a gente transformava o cenário num novo cenário. Na verdade era um cenário, a gente tentava criar um cenário como se ali se instaurasse uma assembleia legislativa, né? Simbolicamente. E o Boal sempre valorizou muito esses simbolismos, porque ele sempre dizia que esses simbolismos eles trazem uma carga. A carga simbólica também, que valoriza o evento, né? Essa carga simbólica também valoriza quem está nesse lugar. Então, também, a crença era que a gente também valorizava a voz e o voto de quem estava presente, né? Então, a gente também, todo o ritual era também pensando em valorizar aquela presença daquele espectador que virava como é que fala? Alguém que vai construir uma legislação, virava um legislador, um participante de um processo legislativo. Essa era a ideia, né? Então, a gente, através desse processo, nós fizemos com esses grupos, muitas sessões de fórum e com cada grupo, algumas sessões de teatro legislativo. Porque a sessão de teatro legislativo, ela, como eu disse antes, exigia um preparo um pouco maior, né? Inclusive de ter as organizações, de ter especialistas, para que também, na hora que a gente fosse debater, tivesse pessoas que pudessem vir com um conteúdo um pouco mais específico, né? Que nos apoiasse também nesse conteúdo específico, né? Que seriam o que a gente chamava de especialista. O Boal chamava isso de célula metabolizadora, ou seja, eram as pessoas que, recebendo as propostas da plateia, tentavam metabolizar no sentido de tentar metabolizar também a linguagem, né? As pessoas escrevem, eu proponho não sei o quê. Então, também alguém que tentasse botar numa linguagem que fosse uma linguagem capaz de parecer legislativa, né? Claro que, no nosso caso, a gente sempre tentava fazer o mais acessível possível, porque vocês sabem que a linguagem legislativa, às vezes, ela não aproxima, ela afasta, né? Ela não é alguma coisa que facilita. Então, a gente tinha toda uma ideia de que aquela pessoa se sentisse dona também daquela participação. Quais eram os problemas disso? Eu coordenei, eu falei que fui chefe de gabinete desse mandato, né? Durante os 3 anos desses 4 anos, né? E como imagina, eu, uma mulher negra, né? Sendo chefe de gabinete, podem imaginar todos os problemas também enfrentados no próprio Partido dos Trabalhadores, na própria esquerda, né? Que não está habituada a confrontar o racismo, né? Então, a esquerda em geral, mesmo o movimento social, né? Para a gente ser bem sincera e sinceros uns com os outros, essa questão de confrontar o racismo, o machismo, são questões ainda bem pouco trabalhadas, né? Então, a gente coordenou esse processo. Alguns problemas que a gente teve, por exemplo, garantir que a discussão legislativa fosse aprofundada. Por quê? Porque a gente fazia o teatro, fazia o fórum e depois a gente recolhia essas propostas durante o fórum, perdão, e depois a gente votava, né? Então, sempre começava a questão da pressão do tempo. Então, muitas vezes, a gente não conseguia ter o tempo suficiente da análise daquelas propostas. Isso era um problema, e esse problema, muitas vezes, nós não demos conta de resolver. Um outro problema era a questão hierárquica. Por mais que a gente quisesse criar uma relação horizontal, evidentemente que quando você vai numa comunidade e tem uma célula metabolizadora e tem especialistas, por mais que esses especialistas sejam do movimento social, né, a divisão do poder ela fica desequilibrada, porque, na verdade, dessas propostas todas, quem fazia a seleção eram os especialistas. Quem fazia a sistematização eram os especialistas. Quem apresentava a conclusão eram os especialistas. Então, a divisão de poder não era exatamente horizontal como a gente gostaria, como a gente imaginava, né? Então, esse era um segundo problema. Um terceiro problema era também o processo, né? Com vários grupos, nós conseguimos fazer
com que os grupos assumissem o protagonismo de acompanhar o projeto de lei, o processo na da Câmara Municipal, no nosso caso, né? Então, a gente conseguia que vários grupos acompanhassem o processo, mas vários grupos a gente não conseguia, porque uma das propostas que a gente queria nesse teatro legislativo era que o cidadão assumisse o processo também, né? Que pressionasse, que acompanhasse na Câmara. E também a gente enfrentava muitos problemas na Câmara, porque vocês sabem como é que funciona o parlamento no Brasil. Então, em muitos casos, havia muita manipulação. Por exemplo, a gente conseguia que uma votação fosse marcada para tal dia e, na hora H, os vereadores desmarcavam, né? Os vereadores... Não tem problema, formalmente não encaixa mesmo. Não sei se tem alguém que coordena, que pode desligar o microfone de quem está com o microfone, né? Normalmente, quem é host pode. Então, a gente tinha alguns desses problemas. Quando acabou o mandato, nós seguimos fazendo também teatro legislativo. E aí a gente teve uma outra perspectiva. A perspectiva era fora do parlamento. Isso também foi interessante. Foi interessante porque a gente, de fora do parlamento, começou a se comunicar com o parlamento, a fazer contato, e aí nós tomamos a decisão que íamos nos comunicar com o parlamento em geral. Então, a gente mandava nossas propostas ou nossas ideias para todos os parlamentares, para a gente ter uma relação com a Casa Legislativa quando a gente não estava mais lá. Evidentemente que só os deputados ou só os vereadores de esquerda que respondiam, né? Porque os nossos temas eram de direitos humanos, de pobre, de terra, essas coisas que a elite está, na linguagem mais chula, cagando e andando, né? Então, na verdade, a gente tinha a resposta de parlamentares de esquerda. E alguns desses parlamentares mais próximos nos acompanharam, né? A gente teve vários parlamentares que até foram fazer sessão também. Isso também criava um outro problema para a gente, porque quando você tem uma relação com o parlamentar, também a questão política é sensível, né? Para você não ser cooptado pela coisa toda, né? Para você conseguir manter a distância suficiente para continuar sendo crítico, né? Para colaborar, mas não ser parte, para ter autonomia. Então, são várias questões que o teatro legislativo, quando não é você mesmo o legislador, apresenta, né? Nós fomos também para um outro nível, porque eu coordenei um projeto no Centro Teatro do Oprimido que chamava Teatro do Oprimido nas Prisões. E esse... Bárbara, oi. Desculpa interromper, só para avisar que tem 10 minutos. Ok. Então, esse projeto a gente também fez na base do Teatro Legislativo. Então, aí foi completamente diferente, porque a gente estava fazendo um projeto, que é um projeto nacional. Então, o parlamento com o qual a gente queria se comunicar era o Parlamento Nacional, era o Congresso Nacional, né? Que era muito mais longe, né? Porque alguns temas no Brasil, como a gente sabe bem, as soluções são municipais, outras são do nível estadual e outras são nacionais. No nosso caso, trabalhando no sistema penitenciário, os temas eram... Alguns eram temas estaduais, mas a maioria tinha a ver com legislação nacional, né? Então, foi interessante como é que a gente também buscou ainda ter uma relação com o Congresso, e aí a gente descobriu, nosso companheiro Olivar Bendelac, que descobriu, na verdade, a Comissão de Legislação Participativa, onde o cidadão pode fazer propostas para o Parlamento Nacional, né? E aí, normalmente, o cidadão pode fazer com abaixo-assinado, ou ONG, tem uma série de questões aí que você pode acessar. E a gente acessou essa comissão e foi muito interessante também a criação, porque, na época, a Erundina era a presidente dessa comissão, né, como deputada, e a gente encaminhava diretamente a essa comissão as nossas propostas, né? Só que aí a maneira de acompanhar era uma maneira de acompanhar distinta, né? Porque quando Brasília é longe, e aí era uma maneira muito mais de se comunicar com o parlamento formalmente, né? Por carta, por telefone. A gente chegou aí ao Congresso Nacional uma vez com as Marias do Brasil, que é um grupo de empregadas domésticas, e a gente fez uma campanha
que foi também de teatro legislativo, que era uma lei da Benedita da Silva, né, do FGTS, e essa campanha a gente fez com as Marias do Brasil, com o Teatro Fórum, e fizemos recolhemos muitas assinaturas e levamos pessoalmente como uma comissão com trabalhadoras domésticas do grupo, mas também com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Rio de Janeiro, com apoio das parlamentares mulheres no Congresso Nacional. Bom, e depois que eu deixei o CTO, assim, eu saí do CTO em 2008, né, vim morar na Alemanha em 2009, e aí eu deixei bastante de fazer teatro legislativo. A gente fez algumas coisas ainda apoiando o CTO, e eu recomecei a fazer teatro legislativo com grupos feministas, né, com o Teatro das Oprimidas. E isso eu comecei a fazer há 3 anos atrás, aqui na Alemanha, especialmente em torno da Convenção da Turquia. E essa convenção é sobre a violência contra a mulher, né, a violência de gênero, a violência machista. Vocês sabem que esse é um tema super polêmico, né? E aqui a lei, na verdade, a Convenção de Istambul, que se chama a Convenção de Istambul, que foi em 2011, vários países europeus se reuniram e a ideia era mudar a legislação desses países para facilitar para que as mulheres não tivessem sempre que provar que elas foram atacadas, né? E aqui em Berlim nós começamos, em 2016, fazer uma campanha do não significa não, né? Que em alemão é Nein heißt Nein. E a gente fez com o apoio aqui de um partido que chama Die Linke, que é a esquerda, e os verdes, né? De Grüne. E nós fizemos com parlamentares e começamos tentando refazer o processo brasileiro, né? Que era o processo que eu conhecia. E fazendo uma vez mais aqui em Berlim, eu fui muito mais crítica, né? Porque a distância ajuda também, a distância do tempo e a distância física, né? Ajuda a gente a ver coisas que a gente não via. Então, eu comecei a perceber, junto, não sozinha, né? Mas com as minhas companheiras aqui, o caráter também hierárquico, vertical do processo que a gente fazia, né? Então, para fazer aqui, nós começamos a mudar, porque para um processo feminista não combinava tanto todos esses passos, né? Toda essa distância dos especialistas com as participantes. Então, a gente foi readaptando e tentando fazer um formato que a gente considerasse mais feminista. Então, o nosso formato é muito mais horizontal, com muito menos centralidade para especialistas. Muito, por exemplo, nossas companheiras deputadas, quando vêm, elas vêm como convidadas, elas nunca ganham centralidade no debate, né? E na hora que a gente vai fazer, a gente recolhe as propostas, né? A gente analisa mais ou menos, tenta dividir as áreas e depois a gente divide toda a plateia, na verdade, por área de discussão. E a plateia, nesses grupos por área de discussão, apresenta uma proposta. Bom, para concluir, o que a gente sentiu na nossa experiência aqui como mais horizontal? Primeiro, a gente tirou toda essa centralidade e essa verticalidade, né? A gente sentiu que divisão em grupo, as pessoas aprofundam mais na discussão. As pessoas têm mais tempo para discutir, para digerir. O resultado que vem é um resultado muito mais consistente. Não tem que ter especialista explicando para as pessoas que participaram o que é, o que não é, porque foram elas que elaboraram, né? E o especialista ele fica dentro dos grupos também apoiando a discussão dos grupos. Então, a gente fez essa experiência por 3 anos com esse grupo, né? A gente está agora na versão espanhol do livro Teatro de las Oprimidas, que vai sair em setembro. Nós estamos relatando essa experiência, e essa experiência é uma experiência que é muito colaborativa e muito mais, a gente considera muito mais horizontal nesse sentido, né? De tirar essa verticalidade e de tirar a importância das pessoas especiais, né? Dos especialistas. Quer dizer, o especialista vem com o poder desse conhecimento, mas vem muito mais para compartilhar esse poder. É muito mais, compartilhar esse conhecimento, perdão. É muito mais sobre o sentido de apoiar a discussão e muito menos de ser o centro da discussão ou quem guia a discussão. Então, é uma relação bastante diferente, né?
Então, para começar, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. A gente tem um tempinho agora para conversar com a Bárbara. Então, o Antônio já colocou uma pergunta aqui no chat. Eu vou chamar ele para abrir as perguntas, então. E caso alguém mais tenha pergunta para fazer para a Bárbara, pode colocar o nome aqui no chat que eu chamo para fazer a pergunta. Pode ser? Antônio, você está aí para fazer sua pergunta por microfone ou você quer que eu leia? Se você puder ler, eu agradeço. Eu sou meio tímido. Ah, Antônio. Tá, vou ler. O Antônio pergunta: Bárbara, como os pares na Casa Legislativa receberam vocês? Penso no Florestan Fernandes contando das agruras dele com a Casa Legislativa. Houve muito embate? Bom, receberam a gente super mal, assim, super mal. Assim, receberam a gente como estranhos, como quase invasores, né? Esses discursos que se fala do MST, por exemplo, então, quase como invasores, quase como não tendo o direito de estar naquele lugar. E o Boal, nessa época, que ele foi vereador, ele foi muito perseguido. Teve uma grande campanha do jornal O Dia contra o Augusto Boal, né? Ele sofreu bastante, ele foi bastante perseguido. Até teve que fechar uma empresa que ele tinha. Foi horrível, na verdade, foi horrível. E o Boal até sacaneava um pouco, ele botava umas gravatas assim de dólar, Mickey Mouse, ele botava, como é que fala? Botava um terno lilás, roxo, entendeu? Porque é uma situação tão absurda, a situação do parlamento, né? A gente também fazia uns eventos lá dentro e abria a porta, convidava os mendigos, todo mundo que estivesse na rua podia entrar. Eles odiavam a gente, para ser sincero. Ai, muito bom. É muito bom ouvir relatos de vivências. Manuela, você não quer falar? Abra seu microfone, Manuela. Venha perguntar, vamos conversar com a Bárbara. Consegue me ouvir? Sim. Essa pergunta bem pequena assim mesmo, só para eu entender como é que ocorria essa chegada, esses grupos de comunidades tinham relação com o partido na época ou não, e se havia disputa, né? Se outros vereadores queriam disputar com vocês esses territórios que vocês estavam trabalhando, né? A gente, na verdade, a gente era muito naif, assim, a galera do teatro era bem naif. Tinha não tinha essa coisa do partido político. Quer dizer, eu era de partido político, tinha algumas pessoas que eram, vários outros eram pessoas de núcleos do partido, né? Mas, na verdade, o pessoal do teatro, muitos não tinham uma relação com o partido. E a gente, quando buscava entrar nas comunidades, a gente sempre buscava antes uma relação. A nossa estratégia era buscar relação com o movimento social, um movimento de igreja, algum movimento real dentro da comunidade, que era por onde a gente chegava, né? Então, a gente chegava por aí, e o Boal mesmo era super naif. Imagina o Boal fazer aquelas campanhas de não votem em mim, votem no PT. Mas quando a gente se candidatou a segunda vez, a gente tinha... E também tem essa coisa que a esquerda, quando vê o pessoal da cultura, mesmo a esquerda mais progressista, eles não conseguem ver com respeito, né? Tem uma tendência a ver com as pessoas que vão fazer a gracinha, né? As pessoas que vão fazer a coisa bacana, a coisa atrativa, né? Então, a gente também tinha esse problema de o pessoal falar, pô, o Teatro do Boal é muito legal, vamos botar o Teatro do Boal antes para enfeitar, né? Então, infelizmente é assim, né? Até hoje, né? Eu vejo assim. Então, na verdade, a gente não disputava território com ninguém, mas no segundo mandato, quando o Boal foi candidato, teve esse problema que todo mundo espalhava, a gente descobriu depois, né? Que o Boal já ganhou. Não vota no Boal que ele já ganhou. Então, claro que tem essas disputas, né? Como a gente também não fazia parte de nenhuma corrente, não entrou em nenhuma disputa interna, né? A gente não estava muito na disputa, mas a disputa estava lá.
era real. Eu estou lendo aqui, se você quer que eu leia, eu posso Ah, ler, tá? eu acho que a gente podia chamar as pessoas para falar também, que eu acho legal. Super. Pietro, você quer falar? Vindo, minha internet está bem ruim. Tá? Posso perguntar? Bárbara, eu queria saber um pouco sobre você. Como que foi, enquanto você é mulher negra, como que foi participar disso, desses espaços que são majoritariamente ocupados por homens brancos, até mesmo sobre a criação, né, do Teatro das Oprimidas. Queria saber se você não se sentia contemplada e aí você buscou esse espaço. Eu queria ouvir um pouco mais sobre esse lado de você. Ah, você mesma já respondeu, não preciso nem explicar. Isso é uma coisa óbvia, por exemplo, e não é só que eu sou uma mulher negra, eu fui chefe de gabinete do Augusto Boal. Então, não é isso há 100 anos atrás, né? Não é que foi ontem. Né? Então, eu fui chefe de gabinete num ambiente também que quase não tinha mulheres chefes de gabinete e não tinha nenhuma mulher negra chefe de gabinete. Então, quer dizer, não tem essa na esquerda toda, quando você vai ver, sei lá, quando eu vi a foto quando a Marielle Franco morreu, né? Assim, a gente tinha, tem uma mulher negra vereadora. Cada vez tinha uma mulher negra vereadora. Benedita da Silva, depois ela era do PT também, não sei quem vai lembrar o nome dela, que foi também na época, logo depois do Boal, que tinha o Pitanga. Jurema Batista também. Jurema Batista. Então, são assim, cada vez é uma, né? Cada uma tem a vaga de uma lá. Então, quer dizer, não tem esse ambiente na esquerda, ou você vê quando eu olho os palcos, os palcos do discurso, ele ainda é muito branco, ele ainda é muito macho, né? É muito homem branco. Então, é uma coisa que é difícil mudar, né? Então, imagina 100 anos atrás, era mais difícil ainda, né? Então, quer dizer, é evidente que essas coisas todas são coisas da autocrítica também, né? As pessoas não estão habituadas a ver pessoas negras e se surpreendem. Eu me lembro de uma vez, eu fui uma reunião de chefes de gabinete e a moça super simpática me dizendo que aquela reunião era de chefe de gabinete. Eu falei, eu sei, eu vim para a reunião de chefe de gabinete. Ela falou, não, mas é que é de chefe de gabinete, entendeu? Eu falei, estou entendendo super, vim para essa reunião. Quer dizer, ela não conseguia me dizer que aquela reunião não era para mim, né? Mas ela não sabia que eu era chefe de gabinete e ela não podia imaginar que eu era chefe de gabinete. Mas não é só ela, né? Então, em vários lugares, quando eu cheguei sendo chefe de gabinete, não, a imagem da pessoa não combinava com o cargo. Então, evidente também que no Teatro do Oprimido é a mesma coisa. O Teatro do Oprimido, por muito tempo, foi um lugar predominantemente dos homens. O próprio criador do Teatro do Oprimido é um homem branco e tal, né? Então, quer dizer, não é porque ele é diferente, é porque a realidade é assim. Todas as coisas, todas as áreas de conhecimento, né? Então, não é uma área especial. O teatro, o cinema, tudo que a gente for pensar. Então, é toda uma luta constante para dar diversidade a essas coisas. E, evidentemente, que a gente, quando criou o Teatro das Oprimidas, está muito influenciado por isso também. Porque a gente tem a maioria das oprimidas, de grupos de oprimidos e oprimidas, está composto por mulheres, mas a maioria dos facilitadores não eram mulheres. E a maioria do oprimidos e oprimidos tem cor, mas a maioria dos facilitadores não tinha, era neutro, né? Porque a gente tem essa ideia que branco é neutro na nossa sociedade, né? Gente, a gente tem umas 3 perguntas aqui no chat e tem perguntas no YouTube também. Então, eu sugiro que a gente leia as perguntas e a Bárbara responder como um bloco, porque a gente tem mais 10 minutinhos aqui para encerrar o papo com a Bárbara. Pode ser assim, Bárbara? Para mim pode, eu até já tinha sugerido que eu podia ler. Porque não tinha aparecido tantas, agora acho que é melhor fazer uma rodada de perguntas e aí você responde o que for possível. O que você preferir. Então, tem a pergunta do Marcelo. Eu vou ler também, porque quem está no YouTube não está vendo o chat aqui. Como era feita a proposta para os legislativos? Era um processo entre os tipos de voluntários para o teatro ou tinha uma elaboração no teatro para o público ajudar a decidir?
Juliana perguntou, Bárbara, poderia comentar as leis aprovadas oriundas da mobilização do Teatro Legislativo? Lei de proteção de testemunhas, correto? Como foi este processo ou outros? A Julieta perguntou, Bárbara, como eram tratados alguns assuntos tipo violência contra a mulher, pessoas LGBTIs, mulheres negras nessa dinâmica do Teatro Legislativo? O Rondi perguntou, é possível fazer o Teatro Legislativo sem o apoio de um mandato? E, por último, vou ler as perguntas do YouTube. Foram feitas pelo Gustavo Dalacqua. Ele perguntou, houve alguma vez em que os participantes da Câmara na praça ficaram insatisfeitos com o projeto de lei resultante da súmula enviada à Assembleia Legislativa? Pergunto isso porque Boal dizia que o representante eleito deveria traduzir a súmula enviada pelos participantes da Câmara na praça a fim de transformá-la em projeto de lei. Houve alguma proposta que você e o Boal enviaram à Comissão de Legislação Participativa que acabou ocasionando a promulgação de uma lei nacional? Por último, você sabe se há algum estudo que analisa essa questão de hierarquia que, segundo você, tendia a existir no Teatro Legislativo nos anos 90? Tem esse combo aí. Então, E temos 10 minutos para encerrar. ok, então eu vou tentar, né? Evidentemente não vou falar de todas as coisas, mas dizer que o processo legislativo tem duas áreas bem diferentes. Uma área é a sessão legislativa que a gente fazia com o grupo, com a plateia, outra área é o processo legislativo na Câmara. Entendeu? É completamente diferente. Porque quando a gente tinha com as pessoas escreviam a sua lei, a célula metabolizadora tentava traduzir e depois as pessoas votavam. Então, as pessoas também podiam ainda mudar e fazer. Só que quando entra no parlamento, aí vai para um processo burocrático, como eu falei, né? Aí tem toda uma linguagem que tem que receber, tem que passar por várias comissões. Em cada comissão, ela pode ser transformada. Tem uma comissão que pode dizer que é anticonstitucional e transformar. Então, é um processo longo, é um processo árduo e, muitas vezes, é um processo que se perde, né? Então, a gente só conseguiu fazer realmente a lei, fazer todo o processo, quando a gente tinha o grupo participando, que eu falei que a gente tentou com alguns grupos, e alguns grupos a gente conseguiu muito. Por exemplo, eu já respondendo a outra pergunta aqui, que temas? Falou a violência contra a mulher. A gente não tinha tema nosso, a gente só tinha temas se a gente tivesse um grupo que tivesse o tema. Então por exemplo, a gente tinha um grupo de gays, então a gente tinha o tema dos direitos dos homossexuais bem fortes, né? Ainda mais do gay masculino, porque tinha um grupo de gays e era um grupo bem presente, que depois acompanhou bastante o processo legislativo deles. Nós tivemos grupos de estudantes, estudantes de pré-vestibular, né? Isso até depois do mandato. Então, estudante que participou do processo. Então, a gente só tem tema que a gente tinha grupo, a gente não tinha temas em geral. O único tema em geral que a gente teve foi de proteção à testemunha, que era um tema geral, né? Que a gente começou a fazer porque vários dos nossos temas esbarravam nesse tema, né? Vários das nossas... porque o Boal também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, nessa comissão, a gente tinha os temas gerais. Desses temas gerais, a gente quase não fazia legislação. A gente só fez legislação porque a gente deparou com essa situação absurda que não tinha uma lei de proteção à testemunha, né? Então, essa era coisa completamente absurda que tinha a ver com os nossos temas gerais. Mas, por exemplo, quando se fala assim, a violência contra a mulher, terceira idade, todos os temas que a gente trabalhou na Câmara Municipal eram temas que a gente tinha grupo. Por exemplo, nós tivemos um grupo da terceira idade muito ativo. Por isso que a gente tem uma lei, que foi uma das nossas leis bem feitas também, que era uma lei de garantir o médico geriatra. Essa lei nós acompanhamos bastante. Por quê? Porque tinha um grupo de terceira idade que tinha peça de teatro fora, que tinha polêmica,
e que estava sempre com a gente, né? Então, o processo de proteção à testemunha foi um processo mais relacionado à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, né? E também relacionado a todos os temas que a gente tinha depois, né? E o apoio de um mandato. Quando o Boal deixou de ser vereador, a gente continuou fazendo teatro legislativo e a gente não era vinculado a nenhum mandato, né? O que a gente conseguiu foi contactar os parlamentares interessados nos temas desses grupos, e aí a gente teve contato com vários parlamentares, municipais, estaduais e federais, né? Então, esses parlamentares, por interesse, eu me lembro, por exemplo, de uma lei que o mandato do Carlos Min, que super acompanhou com a gente, ele acompanhou mesmo com todo o processo, porque tinha a ver com uma das políticas que ele defendia, que ele fazia, né? Também eu não lembro qual foi, acho que foi Chico Alencar, o outro deputado, que a gente fez a lei como é que é, pré-vestibular comunitário. Não sei se foi o Chico, agora eu estou confusa. Mas alguns parlamentares a gente tinha um apoio, mas a gente não era ligado ao mandato, né? Então, era uma outra relação. A gente chamava essa relação muito mais de relação com o parlamento, né? Uma relação com o parlamento através de um parlamentar ou de vários parlamentares, né? Em relação à Câmara na Praça, eu não sei se a gente traduziu mal, mas eu posso dizer, com certeza a gente traduziu alguma coisa mal, entende? Porque nesse processo, a palavra que nasce com a pessoa que está participando, ela vai passar por várias transformações. Não é que a gente nem vai poder garantir qual transformações elas vão passar, porque o parlamento tem sua própria lógica, tem sua própria forma de lidar. Então, o que a gente tenta fazer, por exemplo, aqui em Berlim, quando a gente está trabalhando com as companheiras do Partido Verde e da esquerda, o que a gente tenta fazer é acompanhar e também não ficar só ligado ao parlamento, porque também se a gente não está, por exemplo, isso era uma coisa que tinha muito a ver com o movimento gay, né? Na época se chamava assim, como é que era o nome deles? Era da Baixada Fluminense. E eles faziam todo um processo que era ligado ao movimento social. Então, a gente tinha a coisa no parlamento e tinha o movimento social que ajudava também a pressionar, né? Ou ajudava a divulgar a lei, porque também tem um problema gravíssimo com esse negócio de lei, é que as pessoas não sabem que a lei existe, né? Então, quer dizer, não pode usufruir dessa lei. No âmbito nacional, foi mais difícil para a gente tem que realmente confessar que acompanhar no âmbito nacional não foi tão fácil. Apesar que o Olivar ele fazia bastante, a gente fazia um contato bastante próximo com essa Comissão de Legislação Participativa do Congresso Nacional. A gente também tinha um apoio, uma relação bem grande com o mandato da Erundina, né, que era, na época, a presidente dessa comissão. A gente tinha também com alguns parlamentares do Rio de Janeiro, né, que a gente tentava manter uma proximidade no nacional. Mas no nacional é muito mais difícil para pressionar, para acompanhar. Só quando você vai com uma comissão, entende? Isso tudo é mais difícil. Mas as nossas principais contribuições do Congresso Nacional tinham a ver com o sistema penitenciário. E aí nós fizemos muitas, como é que se fala? Muitas sugestões. Só que aí o nosso problema era acompanhar. E essas coisas no parlamento, especialmente no Congresso Nacional, elas podem durar muitos anos. Realmente, se você pensar na lei das empregadas domésticas, do FGTS, isso atravessou décadas. Isso não é uma coisa que é de um ano para o outro, não, atravessou década, né? Tanto é que saiu que ficou em gavetas, passou de uma deputada para outra, é todo um processo longo. Agora, do processo hierárquico, se tem um estudo sobre os anos 90, eu não sei. Eu sei que várias pessoas estudaram teatro legislativo, fizeram tese ou seus trabalhos acadêmicos sobre isso, mas eu nunca li. No meu livro, teve um livro aí também que eu estou vendo o Zé Sueiro agora aí na tela, né? O Zé e o Julian e uma companheira dos Estados Unidos, editor, e eu escrevi um pouco sobre isso, assim, sobre a minha perspectiva sobre a maneira
que eu considero vertical da gente fazer o teatro legislativo. Considero relativamente hierárquica também, né? E acho que é uma necessidade. E acho normal, porque a gente, dentro do parlamento, tentando criar uma maneira de fazer, evidentemente que a gente seguiu a maneira que a gente está vivenciando dentro, né? Então, a gente foi tentando transformar. Eu acho que é normal que a gente olhe com crítica a experiência que a gente vivenciou e a gente tente avançar, né? Esse é o trabalho que a gente está tentando fazer. A gente está tentando avançar para formas que a gente considere mais horizontais e, no nosso caso, que a gente considere feministas, né? Formas que a gente se identifique com a maneira de fazer, com o processo. Acho que corri um pouquinho, não sei se alguém vai ficar triste que não teve a resposta, mas, de um modo geral, tentei pelo menos pincelar todas as perguntas. Muito obrigada, Bárbara. Desculpa também a pressão do tempo. A gente tentou abarcar todas as perguntas aqui que foram feitas. E te agradeço muito pela participação, por aceitar o convite, pela sua fala, compartilhar a experiência, tempo, tudo isso com a gente. É muito importante para a gente te ouvir. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu vou chamar agora o nosso próximo convidado, continuando aqui o nosso papo sobre o teatro legislativo, que é o José Soeiro. Ele é do Bloco de Esquerda de Portugal. Também ele é o fundador do Oprima, e ele tem experiência também com o teatro legislativo e vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Então, vou te chamar aqui, Zé. Olá, boa não noite. sei, você tem 30 minutos de fala e eu te aviso quando tiver 10 minutos. E depois a gente conversa com você um pouquinho também. Beleza? Beleza. Bem-vindo. Vocês Obrigada. estão ouvindo? Obrigado eu. Estão ouvindo? Não estão ouvindo? Sim. Então, estão ouvindo? Sim. Sim, estamos Tudo bom? ouvindo, Zé. Manda ver. Ok. Então, muito boa noite, pelo menos aqui, onde estou, que é em Portugal. Queria também cumprimentar-vos a todos, claro, e cumprimentar a Bárbara. Não ouvi desde o início, infelizmente, mas ainda consegui ouvir uma parte da intervenção, das perguntas e das respostas. E queria saudar a ETP por estar também a aproveitar este tempo em que estamos mais confinados para não deixar de manter esta ligação, esta reflexão e a preparar a intervenção e os tempos que aí venham, que são muito difíceis e a gente vai acompanhando o que se passa no Brasil e realmente queria também deixar toda a minha solidariedade para convosco, para com a resistência que se faz no Brasil, para quem esteja no Brasil, enfim, por todo o mundo, mas particularmente no Brasil. Para mim é sempre muito entusiasmante falar do teatro legislativo e é ótimo que possa falar a seguir à Bárbara, porque quando nós começamos também a fazer a nossa própria experiência aqui em Portugal, a experiência do Boal, a experiência que a Bárbara compartilhou connosco e que compartilhou com o próprio Augusto Boal no Rio de Janeiro foi evidentemente a nossa grande inspiração. Nós tínhamos tido, e eu particularmente tinha tido conhecimento do teatro legislativo antes mesmo de ler o livro do Augusto Boal, o livro do Teatro Legislativo, através de uma experiência no país de Gales, que foi uma experiência que se chamou Agora, Ágora, não é? No fundo, recuperando a palavra grega, o conceito de Ágora, da praça pública, onde havia a discussão, e que foi um projeto feito por uma associação galesa do país de Gales, que tinha sido formada pelo Adrian Jackson de Londres, e eles fizeram com o Parlamento de Gales, que é um parlamento autónomo dentro do Reino Unido, que tinha uma certa autonomia no legislativo, etc. E eles fizeram um projeto que tinha vários grupos com quem realizaram peças de teatro fórum e que se juntou num dia
numa espécie de grande festival, numa tenda ao lado do Parlamento do País de Gales, e que, portanto, ficava na praça em frente ao Parlamento. Eles montaram uma enorme tenda, o tempo e a chuva também não permitiria grandes aventuras ao ar livre, mas eles montaram uma enorme tenda onde fizeram esse festival chamado Agora. Mas essa experiência era um pouco diferente em algumas coisas, um pouco diferente talvez da experiência do Boal, desde logo porque não tinha uma relação direta com o mandato, e verdadeiramente foi no livro do Boal e da experiência em que a Bárbara, o Gé, o Olivar, toda a equipa esteve, que nós nos inspiramos, e aliás até o Olivar chegou a vir ao Parlamento Português falar do teatro legislativo e também de como é que o teatro legislativo tinha sobrevivido ao próprio mandato do Boal e dos projetos do CTO. E quando nós começamos a pensar nisso, eu já depois darei um pouco mais de detalhes e também podemos conversar, aquilo que eu acho que foi mais inspirador para nós foi como é que se criou, a partir do teatro, não é? No fundo, um dispositivo no qual a organização comunitária e a intervenção institucional podiam reencontrar-se. E aquilo que era mais interessante, mas também difícil, é que ao ler o livro do Boal, o Teatro Legislativo, para nós não era muito evidente como é que podíamos fazer, porque esse livro para mim é muito interessante, porque não aparece no livro, no teatro legislativo, não aparece propriamente acho eu, uma codificação de uma técnica nova, mas aparece mais esse relato dessa experiência de um processo de politização com o teatro, e era isso que nos interessava muito, mas que também nos obrigava a pensar como é que nós íamos fazer e também adaptar à nossa própria realidade, porque o próprio sistema político era diferente, a nossa experiência, a nossa inserção territorial era diferente, e nós, alguns de nós, dos que iniciámos esse processo de teatro legislativo, esse projeto, já tínhamos tido experiências com o teatro do oprimido, e nas oficinas que tínhamos feito, o meu primeiro contacto foi muito por via dessa associação do País de Gales, e havia muito aquela descrição do teatro do oprimido como surgindo a partir de epifanias, não é? Aquelas histórias que se contam, a história do Virgílio, a história depois a história do vestido vermelho, para falar da existência do teatro do oprimido na Europa, da migração para a Europa e de uma suposta opressão internalizada que seria dominante na Europa, por contraponto às formas de dominação que o Boal tinha encontrado no Brasil. Enfim, nesses workshops era muito a partir dessas epifanias que nós fomos tomando contacto com o teatro do oprimido. E realmente o que era interessante no livro e nessa experiência relatada, para nós pelo menos, era muito como se sublinhava na experiência do Boal, do teatro legislativo, a ideia do teatro como um teatro incompleto, ou seja, como a intervenção teatral como parte de uma estratégia de transformação política que estava em articulação com outras modalidades de luta, com outras modalidades de intervenção. E nós, o grupo que iniciou esse processo, como nós estávamos muito envolvidos no movimento estudantil, na altura nas manifestações que se faziam contra as taxas de inscrição, na luta por mais bolsas de ação social para os estudantes do ensino superior, nós que estávamos, alguns de nós, envolvidos num partido político, no Bloco de Esquerda, para nós a ideia de que nós podíamos não necessariamente migrar para uma intervenção exclusivamente teatral, mas somar o dispositivo do teatro ao conjunto de lutas, de formas de lutas, de modalidades de luta em que nós já estávamos envolvidos, a ideia de que o teatro podia ser parte de uma campanha da construção de um movimento, para nós acho que foi isso que nos empurrou decididamente para criarmos esse projeto de teatro legislativo. E havia também, na experiência do País de Gales, eu talvez possa estar a ser injusto com o relato que eu tive dessa experiência, mas eu penso que havia um bocadinho a ideia de que
levando os grupos de teatro, os grupos que tinham peças de teatro fórum sobre determinados problemas, para um festival, uma sessão em frente ao Parlamento do País de Gales, e mostrando essas peças de teatro fórum e convidando os decisores políticos, no caso os deputados do País de Gales, para assistirem a essas peças, que isso poderia converter os deputados do País de Gales, os deputados que estavam envolvidos ou que estavam presentes, poderia convertê-los em aliados pela simples exposição a uma espécie de efeito emocional e de comunhão que o próprio fórum geraria, de verem ali as histórias representadas e, portanto, de ficarem mais sensíveis para esses problemas. E eu não estou a dizer que não possa haver esse efeito de sensibilização, mas, de facto, na experiência do Rio de Janeiro e na experiência que o Boal relata, parece muito mais forte essa ideia de auto-organização, de enraizamento social, do que uma mera ideia do teatro legislativo como uma forma de sensibilização dos eleitos. E então eu acho que isso a nós nos fazia muito sentido. E talvez, e em terceiro lugar, talvez visto à distância, nós que já tínhamos tido algumas experiências com o teatro fórum no movimento estudantil, nomeadamente com uma peça que nós tínhamos feito sobre a praxe, que eu creio que no Brasil se diz o trote, e sobre as humilhações que estão associadas ao trote, eu acho que a possibilidade de fazer um teatro legislativo sobre os problemas que vivíamos na altura e que eram muito relacionados com os problemas dos estudantes, do meio estudantil de que fazíamos parte, acho que também havia um pouco essa sensação de que o teatro legislativo nos obrigava a repensar a nossa própria dramaturgia do fórum, que era, enfim, aquele esquema dramatúrgico mais comum e que nas nossas próprias experiências e nas peças que tínhamos feito, muito centrados no que é que podíamos mudar ao nível de comportamento individual, e o teatro legislativo também nos obrigava a criar um fórum que abrisse para questões mais coletivas, e nós sentíamos que com o teatro legislativo nós também poderíamos, até ao nível do teatro oprimido, fazer uma utilização que nos empurrasse mais para procurarmos essas saídas mais coletivas, mais legislativas, mas não legislativas só no sentido de que leis é que vamos propor aos partidos, mas no sentido em que identificar essas próprias leis era já identificar alguma coisa do domínio do coletivo, do domínio do estrutural e não apenas do comportamento individual. Recentemente em Portugal, eu queria dizer isto antes de falar da experiência em que estive mais envolvido e que me marcou mais, mas acho que por uma questão de justiça, há grupos que fizeram experiências muito interessantes de teatro legislativo em Portugal. Eu gostava só de referir duas, porque vale a pena saber-se que elas existem e eventualmente noutro momento vocês também procurarem falar com quem as protagonizou, com quem lhes dá corpo, porque acho que certamente será interessante também ouvir esse testemunho. Uma é uma experiência do GTO Lisboa, que é Sonhos de Papel, a Bárbara conhece bem, e que tem a ver com a lei da nacionalidade. E com o facto de a lei da nacionalidade, por um lado, em Portugal ainda não ser plenamente baseada no direito de solo, ou seja, ainda ser uma lei de nacionalidade que tem reminiscências, digamos assim, da lógica da consanguinidade e, portanto, que não reconhece plenamente que quem nasce em território português é automaticamente português e todos os problemas que coloca, e também com o facto do acesso à lei da nacionalidade ser bloqueado por um conjunto de documentos, de pagamentos, de taxas que é preciso para se poder aceder ao processo de nacionalidade. E acho que foi um processo interessante. Eu vi algumas das apresentações dessa peça, porque precisamente ela suscitou um debate no Parlamento português sobre a lei da nacionalidade e alterações legislativas à lei da nacionalidade. A outra experiência é de um outro grupo, também da periferia de Lisboa, que se chama Peles Negras, Máscaras Negras, onde estão alguns companheiros que alguns de vocês e algumas de vocês conhecem, designadamente o Cholage e a Raquel,
e que tem uma peça absolutamente fantástica, incrível, talvez certamente das peças mais marcantes que eu jamais vi no teatro oprimido, que é uma peça sobre o trabalho doméstico, as trabalhadoras domésticas cabo-verdianas em Portugal, ou de origem cabo-verdiana, e a relação entre o trabalho de limpeza e o trabalho doméstico, porque em Portugal, e como certamente em muitos outros países, o trabalho das limpezas, o trabalho doméstico, muitas vezes sobrepõem, porque as pessoas trabalham ora nas casas como trabalhadoras do serviço doméstico, ora nas empresas como trabalhadoras da limpeza. Para dar um exemplo, no Parlamento, antes de o Parlamento abrir às 9 horas, 9h30 da manhã, às 7 horas o Parlamento é todo limpo por mulheres que vêm da margem sul, que vêm da periferia de Lisboa, de autocarro ou de barco, em alguns casos, quando vêm da outra margem, e que são todas mulheres, são essencialmente mulheres negras, são precárias, mal pagas e são as trabalhadoras que fazem uma coisa essencial, sem a qual o Parlamento não existiria, que é a limpeza do próprio Parlamento. E é sobre essas mulheres negras, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras da limpeza, que fala essa peça, Maria 28, fazendo referência ao autocarro 28, que é esse autocarro que faz esse percurso para a periferia. E é uma peça muito impressionante que não só fala desta realidade, como fala da relação entre as várias gerações e o modo como se reproduz essa discriminação, que é ao mesmo tempo laboral, patriarcal, que reproduz o padrão colonial, e que é uma peça que está associada também a um processo de teatro legislativo que ainda não apresentou a sua proposta no Parlamento, mas que tem feito um trabalho incrível de construção de uma agenda política comum sobre a questão do trabalho doméstico, do trabalho das limpezas e o enquadramento legal do trabalho doméstico, que é uma vergonha em Portugal. As trabalhadoras do serviço doméstico, que se calcula serem cerca de 100 mil em Portugal, têm uma lei do trabalho que é muito pior que a lei geral, têm muito menos direitos, têm muito pouca proteção social, não só porque há muito trabalho informal, mas porque mesmo as que têm trabalho informal estão muito desprotegidas. Em Portugal, quando agora houve a questão da pandemia, as trabalhadoras do serviço doméstico que ficaram sem trabalho, ficaram também sem acesso à proteção social. Imagino que no Brasil e noutros países aconteça coisas semelhantes ou até piores, e é uma experiência que vale muito a pena conhecer. Recentemente, nós também tivemos algumas experiências de teatro legislativo, nomeadamente sobre o tema da precariedade, e agora está-se a preparar uma questão sobre um processo, enfim, uma intervenção sobre a questão dos cuidados informais, mas aquela experiência de que eu posso falar com um pouco mais de conhecimento, ou nem é de conhecimento, sim, de conhecimento, mas de envolvimento profundo, é aquela que foi mais marcante e que eu acho que das que eu vivi diretamente foi certamente a mais consistente, é a experiência dos estudantes por empréstimo, que é uma experiência que já tem 10 anos, mas como foi a que marcou mais, é aquela de que eu vou compartilhar mais convosco, pronto, pelo interesse que possa eventualmente ter, também dar esse relato dessa experiência e das dificuldades que nós sentimos. Como é que essa experiência começou? Peço desculpa para quem já ouviu essa história, mas só para quem não a tenha ouvido. Há cerca de 10 anos colocava-se a questão, estava-se a aproximar as eleições legislativas para o Parlamento Nacional e havia a possibilidade de eu fazer parte de uma lista para o Parlamento. Nós aqui, as nossas eleições, os nossos mandatos são eleitos em listas coletivas e não são mandatos individuais, ou seja, nós fazemos parte de um coletivo, uma lista do Bloco de Esquerda, e é dentro dessa lista coletiva que os deputados se apresentam e que são eleitos. E nessa altura, quando me propuseram fazer parte da lista, antes mesmo da decisão final e da campanha se iniciar, eu falei com um grupo de amigos, de companheiros, de camaradas do movimento estudantil, dizendo que existe esta possibilidade e eu gostava de, eventualmente sendo eleito, de associar ao mandato uma experiência de teatro legislativo, e partilhei com
companheiros, com esses camaradas, também a experiência do Rio de Janeiro e outras que nós tínhamos visto, entretanto, que tinham existido. E o que nós fizemos foi construir uma peça de Teatro Fórum sobre a realidade que estávamos a viver. Eu, na altura, tinha acabado, vinha de acabar, digamos, o ensino superior, já estava até inscrito, já estava naquele momento em particular a trabalhar, a fazer oficinas para crianças e outras coisas, mas ainda estava, digamos assim, muito recente no movimento estudantil, e o resto do grupo era tudo estudantes do ensino superior. E nós montámos uma peça que contava a história de uma estudante que era, no fundo, uma mistura das várias histórias que nós estávamos a viver e que se prendia com duas coisas que estavam a acontecer na altura em Portugal. Uma era a entrada massiva dos bancos dentro das universidades, ou seja, os bancos estavam a instalar agências bancárias dentro das escolas do ensino superior, dentro das universidades, e estava a haver uma espécie de substituição do sistema de bolsas de ação social, ou seja, de prestações sociais que o Estado pagava aos estudantes e ainda paga para poderem estudar, para poderem fazer face às suas despesas, por um sistema de empréstimos bancários em que os estudantes, um pouco no modelo americano, quando entravam na faculdade, para poderem ter dinheiro para pagar as suas despesas, a sua residência, as suas fotocópias, os seus livros, o que fosse, tinham que contrair, ou eram convidados, eram estimulados a contrair um empréstimo, a endividar-se num empréstimo junto da banca privada, para terem aquela soma, e depois ficariam, quando acabassem o curso, a pagar o dinheiro dessa dívida, ou seja, no fundo, a produzir, logo na entrada da universidade, futuros cidadãos endividados e escravizados por uma dívida bancária que eles ainda não tinham começado a trabalhar e já tinham essa dívida bancária contraída para estudar. E, portanto, nós chamamos essa peça, que relatava a história de uma estudante que entrava na faculdade, que não tinha dinheiro para conseguir pagar todas as suas despesas, que se candidatava à Bolsa Pública da Ação Social do Estado, que não cumpria os critérios para essa bolsa e, portanto, era convidada a fazer um empréstimo bancário, e a tentativa dela de resistir a este processo, de se organizar com os seus colegas, de também procurar alianças dentro da faculdade, de criar um movimento, e a peça era um pouco sobre isso. O que é que nós fizemos com essa peça? Primeiro apresentamos essa peça ao próprio, num evento nacional do próprio Bloco de Esquerda. Apresentámos a peça, convidámos, enfim, como era um evento nacional, estavam algumas centenas de pessoas, e fizemos um fórum nesse evento, e no final do fórum dissemos era isto que nós gostávamos de fazer associado ao mandato, se ele vier a existir, ao mandato, neste caso, que eu poderia vir a ter. Na altura isso foi acolhido com algum interesse, algum entusiasmo e também com paternalismo. Certamente a Bárbara falava sobre isso, sobre o modo como as pessoas olham para as experiências culturais, o modo como muitas vezes acham que as pessoas que fazem teatro, que fazem música, estão ali para decorar, para embelezar a política, mas que a política a sério é o resto. E ali é uma espécie de complemento, de diversão, de embelezamento da política. E nós não tínhamos, obviamente, essa perspectiva. Certamente terá havido gente no Bloco que recebeu a proposta dentro dessa lógica paternalista, mas também houve gente que acho que se entusiasmou. E, portanto, depois houve eleições. Tem que acabar. Não, desculpa te interromper, tem 10 minutos ainda. 10, ok, 10 minutos está bom. Então, o que é que nós fazíamos? Segundas-feiras, que era o dia livre, acabei por ser eleito. Todas as segundas-feiras, que é o dia livre que nós temos em Portugal para não estar na Assembleia e para fazer o contacto com os cidadãos fora da Assembleia, em que não existem quaisquer atividades, o que é que nós fazíamos? Nós íamos a uma ou duas escolas apresentar essa peça de Teatro Fórum, e nós procuramos associar ao projeto do Teatro Legislativo a construção de uma rede nas universidades, nas várias universidades, uma rede de contactos por via das associações de estudantes para organizar essas sessões. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos foi pensar quem são os nossos aliados, como é que nós constituímos esta rede e como é que nós vamos montar um calendário de apresentações que é também um calendário de construção de alianças e que pode ser um embrião de núcleos dentro das faculdades
em relação ao problema, que possa reforçar o movimento estudantil e que possa constituir também uma base de contacto para o mandato e, no fundo, constituir um embrião de organização onde essa organização não existia, porque havia sítios onde essa organização já existia e onde ela existia nós procurávamos fazer essas sessões em conjunto com as associações de estudantes, com os grupos mais à esquerda dentro das faculdades ou com coletivos que houvesse para que estivessem a intervir sobre esse tema. E, portanto, o primeiro passo que nós fizemos, além de fazer a peça, naturalmente o fórum, foi criar essa rede, mandar uma carta para todas as associações de estudantes, procurar estabelecer esses contactos e montar essas apresentações. E todas as segundas-feiras nós fazíamos 1 ou 2 escolas e apresentávamos a peça, fazíamos o fórum, no final distribuíamos aos estudantes uma folha onde pedíamos que nos deixassem o seu contacto e as sugestões sobre, a partir do fórum, da discussão do fórum, o que é que eles achavam que devia mudar e que devia ser alterado na política do ensino superior, etc. No final do dia transcrevíamos essas sugestões para um blog que tínhamos na altura e que podia ser consultado e onde se acumulava, no fundo, o relato de cada sessão para que, quando nós fazíamos a divulgação da próxima sessão, as pessoas já podiam ver o que tinha resultado das sessões anteriores e em que publicávamos também os testemunhos e os casos concretos que surgiam e que nós pedíamos para as pessoas nos deixarem nessas folhas. E, portanto, havia no fundo era um pouco esse método. Nós não tínhamos, nessas sessões de teatro legislativo, nós não tínhamos uma célula metabolizadora. Muitas vezes até nos interessava mais, nessas sessões de teatro legislativo, não tanto identificar as leis que eram precisas, mas identificar as formas de luta que podiam ser postas em marcha para responder àquele problema. Muitas vezes as nossas sessões de teatro legislativo eram fóruns sobre como é que se organizava um protesto, porque as pessoas já conheciam aquela realidade, muitas vezes não era difícil chegarmos a consenso sobre aquilo que era preciso é que houvesse mais bolsas de ação social, era não obrigar os estudantes a ter um cartão de estudante que fosse um cartão bancário, porque era isso que estava a acontecer na altura, e então o fórum não se centrava muitas vezes sobre o que é preciso mudar na lei, mas centrava-se sobre o que é que nós podemos fazer nesta escola e em conjunto com as outras escolas para responder a isto. E muitas vezes o fórum era o ensaio concreto de formas de luta, de formas de organização, de formas de contacto com as associações de estudantes, de formas de fazer assembleias. Chegamos em vários fóruns, o fórum transformou-se numa assembleia de estudantes que começou por ser uma proposta levada ao fórum de se fazer uma assembleia que depois se transformava, então já que estamos aqui algumas dezenas de estudantes, vamos começar por fazer essa assembleia aqui. E portanto, a célula metabolizadora, porque também surgiu um pouco essa questão, nós remetemos-la, digamos assim, para uma fase posterior, em que depois de termos percorrido as escolas e de termos ficado com o registro escrito das alterações legislativas que os estudantes propunham, e que resultavam da discussão do fórum e enfim, das próprias sessões, mas muitas vezes resultavam também de uma consciência que era acumulada pelo próprio movimento e que vinha sendo construída também fora do fórum, naturalmente, e nós remetemos essa célula metabolizadora para um outro momento, que não era aquele momento das sessões nas escolas, que foi quando nós convidamos todas as pessoas que tinham participado nas sessões de teatro legislativo nas escolas, para virem ao Parlamento, para fazermos uma sessão no Parlamento, na sala do Senado, em que, aí sim, nós tínhamos já juntado as várias sugestões e reunimos uma célula metabolizadora que tinha representantes de associações de estudantes, que tinha juristas, que tinha economistas e que tinha, no fundo, e que tinha também legisladores, neste caso eu fazia parte, e nós, analisando as sugestões que os estudantes nos tinham deixado nas várias sessões, identificamos quais eram as mais mencionadas, as mais recorrentes, e tentamos transformar as 10 sugestões mais frequentes em propostas legislativas que nós íamos apresentar a essa assembleia de espectadores que se reuniu no Parlamento, para a qual convidamos, além dos espectadores das sessões de teatro fórum, de teatro legislativo, convidámos também os responsáveis dos serviços de ação social
e os outros parlamentares que de resto não compareceram. Também convidámos o ministro, mas também não compareceu. E nessa sessão o que é que nós decidimos? Fizemos novamente o fórum, discutimos essas propostas que já estavam transformadas em iniciativas legislativas possíveis pela célula metabolizadora e discutimos essas propostas. Faziam sentido, se não faziam sentido, e votamos aquelas que eram as 3 mais importantes, em torno das quais nós íamos criar uma campanha. E aqui iniciou-se uma segunda etapa desse processo de teatro legislativo, que foi com uma petição em torno dessas 3 propostas. Nós voltamos às escolas, porque nós, no fundo, o que nós queríamos dizer às pessoas era: não repousem, não vamos repousar sobre a ideia de que agora é tarefa do mandato apresentar as propostas que vocês identificaram. Porque uma proposta não vale nada se for só uma proposta. A proposta vale a força social que está associada, digamos assim, a relação de forças que ela pode criar na sociedade para que a proposta tenha força dentro da própria Câmara, dentro da própria Assembleia. E então nós devolvemos às pessoas essa responsabilidade de dizer: muito bem, ensaiamos formas de luta, em algumas escolas fizeram-se essas formas de luta, identificamos as propostas, elas estão aqui sob a forma de iniciativas legislativas, votamos quais eram as que em comum nós achávamos que eram mais importantes, mas agora é preciso voltar às escolas e utilizar as assembleias, o teatro fórum, o teatro legislativo e outras formas, porque às vezes nós tínhamos o prólogo da peça, funcionava como uma forma de agitação, que era um prólogo com notícias de teatro jornal. Eu creio que a Bárbara viu na Croácia esse prólogo também que nós fazíamos no início da peça, mas que usávamos também de forma autónoma, e no fundo a ideia era criar agitação nas escolas e recolher milhares de assinaturas em apoio dessas propostas para que a partir desse momento não ficasse apenas na democracia de delegação o processo do teatro legislativo. E, portanto, para nós a ideia do teatro legislativo tinha estes vários momentos, no fundo, não é? E acho que é isso também um pouco a experiência do Rio e outras experiências, que não é só identificar, é construir esse enraizamento, essa experiência de organização, construir essa mobilização em torno das ideias. Os resultados legislativos, muitas das propostas, a maior parte das propostas acabaram sendo chumbadas. Mas também seria injusto medir o sucesso ou o insucesso de um processo de teatro legislativo, e de resto de qualquer processo político, apenas pela eficácia do seu resultado legislativo, porque claro que nós queremos ter essas vitórias e queremos aprovar essas leis, mas a mobilização, o processo de mobilização, de aprendizagem militante, de construção de rede, foi sobretudo isso que eu acho que fica dessa experiência. E também uma outra coisa que para mim acho que me toca, que me diz bastante, e que eu até tenho uma certa, digamos, uma certa, como é que eu ia dizer, tristeza, se quisermos, dela ser hoje, de hoje ela ser menos presente, que era a possibilidade de inscrever no coração de uma instituição como o Parlamento, das rotinas do Parlamento, que são super ritualizadas, de inscrever uma forma de participação e um exercício militante que questiona radicalmente o monopólio da política pelos profissionais, no qual assenta, de certo modo, a própria lógica de representação parlamentar. E, portanto, a ideia de nós podermos ter uma prática que, no fundo, evidenciava, para adaptar a frase do Boal, que toda a gente pode fazer política, até os políticos, e de inscrever essa prática no coração do Parlamento, no coração do mandato parlamentar, eu acho que em si mesmo isso tem alguma coisa de transformador. Para além de que, para nós, essa experiência foi uma experiência enriquecedora, porque foi o que nós fizemos nas escolas, e vou terminar, Thaís, ou estou mesmo a terminar, os debates, as sessões, a mobilização, o envolvimento que nós tivemos nas escolas foi muito diferente a partir do dispositivo do Teatro Fórum do que seria, por exemplo, com uma mera organização de um debate.
E o facto de nós podermos ter esse instrumento de debate, de organização, de agitação, de nós termos também o prólogo, muitas vezes o que nós fazíamos era apresentávamos o prólogo no átrio da faculdade como forma de anunciar que íamos fazer a sessão de teatro-fórum depois numa das salas da faculdade, por exemplo. E nós termos esse prólogo com o teatro-jornal que nós instalávamos sem aviso no meio de uma faculdade, isso criava uma forma de atenção sobre o que nós estávamos a dizer, que eu acho que teria sido muito diferente se nós nos limitássemos a pôr um cartaz a dizer o Bloco de Esquerda vai organizar um debate. É muito diferente. Como era diferente o facto de nós podermos fazer esse debate a partir das experiências concretas da história, não é? No fundo, a partir do envolvimento de todos os sentidos, do envolvimento completo e total que o Fórum prevê, que o Fórum implica e que no fundo é também, digamos, o acrescento que o teatro também nos traz a todos estes processos políticos. Para além de que foi super divertido. Nós tivemos cenas absolutamente hilariantes e depois nós éramos um grupo que não primava pela organização, que não primava pela pontualidade, tudo defeitos que eu não elogio e que lamento, e também peço-vos desculpa por isso, mas havia um certo caos criativo e uma certa improvisação que também nos fez ter momentos absolutamente hilariantes nesse processo, em que nos divertimos muito e em que criamos em conjunto essa alegria de sentir que estávamos a transformar, a criar brechas, a criar formas de alegria partilhada, que é nós sentirmos que estamos a intervir sobre o que nos rodeia, sobre o mundo, e acho que isso foi o mais marcante para mim. E desculpem se demorei demais. Obrigada, Zé. Obrigada pela sua fala, compartilhar essa experiência com a gente também. A gente vai conversar um pouquinho com você. Já tem uma pergunta, tem algumas colocações aqui no chat, mas apareceu uma primeira pergunta do Márcio. Márcio, você quer abrir seu microfone e fazer pessoalmente sua pergunta para o Zé? Tá, eu vou ler a pergunta do Márcio e depois o Igor coloca a questão dele, pode ser? O Márcio perguntou, gostaria de saber se havia ações do Teatro Legislativo em outros espaços públicos além do universitário. Se sim, quais eram as outras pautas reivindicatórias? Acho que é isso. Eu acho que a gente podia fazer um bloco de perguntas. A gente tem 20 minutos, igual a gente teve com a Bárbara. Então, eu vou chamar o Igor também para fazer a pergunta dele e a Manuela, e depois o Zé responde os três. Pode ser? Vai lá, Igor. Boa noite. Muito bom ouvir vocês, viu? Uma dúvida que eu tenho aqui enfim, eu acho que assim, a gente busca fazer teatro legislativo, né, teatro oprimido em geral, porque de certa forma a gente não se satisfaz, né, com uma democracia burguesa. E eu fico às vezes pensando o quanto que as estratégias que são levantadas a partir do Teatro Fórum e no Teatro Legislativo, o quanto às vezes a gente não pode incorrer em alternativas meramente institucionais, ou quanto a gente não fica preso, às vezes, em ações muito institucionais, assim, não sei se eu estou me explicando muito bem, mas eu trabalho com um assentamento aqui em Rio das Ostras, e uma das alternativas que a gente tem levantado que os agricultores decidiram ocupar o Conselho de Agricultura do município, que é ótimo. Mas mesmo assim a gente vê os conflitos se sobrepondo, os conflitos muitas vezes ficando mais fortes e as alternativas dentro de uma institucionalidade. Você acha que isso às vezes é um risco, é um perigo? Como fazer assim para não cair nesse problema assim? Antes dele responder, a gente vai colocar mais uma pergunta. Também agradecer a Bárbara mais uma vez, ela está se despedindo aqui no chat.
E a gente tem 20 minutos, igual a gente teve com a Bárbara, e depois a gente vai se dividir em grupos para discussão. Então, esse debate com o Zé e com a Bárbara são como impulsionadores para a gente continuar debatendo nos grupos. Então, se não conseguirmos dar conta de todas as perguntas, a gente vai continuar conversando depois, tá? Manuela, você quer falar sua pergunta aí? E a gente faz essa primeira rodada? Tá, ela pediu para eu ler. A Manuela fala: havia resistência de parlamentares do seu bloco em relação ao teatro legislativo? Li em uma entrevista sua que o teatro legislativo foi a condição que colocou para participar da eleição. Nessa mesma entrevista você fala: o ritmo de um processo participativo ao ritmo autônomo, aos ritmos próprios da política institucional. Essa questão produzia algumas dificuldades. Bárbara também falou dessa problemática. Como vocês lidavam com essa questão? Responde agora, Thaís. Eu acho que a gente pode fazer essa primeira rodada e depois mais uma. Então, sobre o teatro legislativo e os espaços em que se apresentava, esse projeto dos estudantes por empréstimo, sobre as bolsas e o ensino superior, nós começamos por apresentar nas universidades, essencialmente, que era onde as pessoas estavam a viver o problema que nós estávamos a colocar, e era a realidade que nós partimos para fazer a nossa peça, e portanto também tinha essa circunstância, e depois começamos a apresentar também nas escolas secundárias, ou seja, não sei se no Brasil se utiliza o termo escola secundária, mas nas escolas antes das universidades, porque esse tema da investida, da ocupação do sistema financeiro, do espaço do ensino pelo sistema financeiro, era uma questão em relação à qual seria interessante que os futuros estudantes que se iam confrontar com isso, ou que eventualmente se iam confrontar com isso, pudessem também já ter essa discussão e esse confronto com esse tema. E então nós começamos, a convite de associações de estudantes do próprio ensino secundário, começamos a apresentar a peça também nas escolas de ensino secundário, e também, claro, apresentamos a peça em outros espaços, em acampamentos de jovens, em encontros de jovens, enfim, onde nos convidavam, se nós podíamos, íamos. As outras experiências de teatro legislativo de que falei são experiências que têm uma realidade diferente, porque são sobre uma realidade diferente. Qual é a grande dificuldade que nós sentimos com a peça MET², que era uma peça sobre o trabalho precário? É de saber quais são os espaços, nas sociedades em que nós vivemos, quais são os espaços democráticos em que os trabalhadores se encontram e em que nós podemos fazer uma discussão sobre a realidade da precariedade. Porque nas escolas públicas, pelo menos em Portugal, nós podemos montar uma cena de teatro-fórum, fazer uma discussão, levar isso. Numa empresa, não. As empresas privadas não são lugares democráticos, não são lugares em que existe espaço público. São lugares em que as relações de poder são completamente despóticas. São relações de opressão e de dominação que não permitem, a menos que haja sindicatos fortes, com espaços próprios dentro das empresas, que tenham direito a fazer plenários, a convocar os trabalhadores, mas infelizmente a natureza do trabalho precário é também uma ausência muitas vezes de espaços de organização política e de espaços de autonomia em relação ao capital dentro das empresas. E, portanto, uma das dificuldades que nós tivemos com a peça sobre a precariedade, que no fundo foi a peça que nós fizemos a seguir, porque era no fundo a realidade em que estava mais ou menos o mesmo grupo, não era o mesmo grupo das mesmas pessoas exatamente, mas era, digamos assim, a realidade a seguir à educação e ao ensino superior, para quem tinha feito o ensino superior, que era a realidade da precariedade, da ausência de direitos, etc., da precariedade laboral. Mas essa era muito mais difícil, porque
quais eram os espaços que nós tínhamos? Não eram propriamente os espaços das empresas, eram os espaços de sociabilidade dos trabalhadores precários, que no fundo eram os espaços que restavam de organização e de autonomia. E aí nós apresentámos em associações, chegámos a apresentar num sindicato, apresentamos a peça também em encontros que havia. Lembro-me, por exemplo, da associação em que uma associação de Braga que havia, em que a Inês participou, também organizou um fórum em que nós apresentamos. Os Precários Inflexíveis, que era uma organização de precários, organizaram um encontro no Porto, nós também apresentámos essa peça, mas era muito mais difícil ter uma rede de, digamos assim, ativar automaticamente uma rede em todo o território de espaço onde nós pudéssemos fazer a peça e fazer essa discussão. No caso da peça do Peles Negras, Máscaras Negras, por exemplo, tanto quanto eu sei, eles apresentam sobretudo no espaço do bairro, porque aí o espaço de sociabilidade das trabalhadoras, daquelas trabalhadoras da limpeza e daquelas trabalhadoras domésticas, é essencialmente o espaço do bairro, onde, nomeadamente nos bairros da periferia, onde se concentra a população negra, a população periferizada, se quisermos, não sei se o termo, não sei se estou a dizer bem o termo, mas no fundo o espaço da organização política é mais o espaço do território, não é tanto o espaço da empresa, porque na empresa essa organização política não tem grande expressão, mas no espaço do bairro, no espaço do território, no espaço da vizinhança, aí sim eles têm feito essas peças de teatro-fórum sobre a realidade das trabalhadoras domésticas. Não sei se respondi, mas pronto. Nós depois também o que fizemos com a peça da precariedade foi pegar pequenos excertos da peça, cenas que pudessem funcionar autonomamente, seja o prólogo, seja outras cenas, e apresentar na rua, em manifestações e em protestos. Depois, sobre o facto de o teatro legislativo ter uma espécie de viés institucional que tenderia a canalizar as estratégias de luta para as formas da política burguesa. Depende de como é, no fundo, como é utilizado, depende de quem está na sala, depende das propostas que os participantes surgem, depende da cultura política de quem está presente, depende também da forma como a própria sessão é conduzida. Eu acho que uma das coisas que quem conduz a sessão, os coringas que estão a conduzir a sessão, podem fazer é, aceitando as propostas, confrontar as pessoas sobre, ok, muito bonito, vamos fazer uma greve, vamos fazer uma ocupação, mas como é que se faz? Quais são os passos que é preciso dar? E procurar que o Teatro Fórum sirva também, ou possa ajudar a ensaiar esses passos concretos. Porque eu lembro-me uma vez numa peça, que isso está sempre a acontecer no Teatro Fórum, mas lembro-me muito bem de alguém que dizia, na peça dos estudantes, é preciso organizar uma Assembleia Geral. E nós perguntávamos sempre, quem fazia de coringagem, nós íamos rodando os coringas, perguntávamos sempre, ok, mas qual é o primeiro passo para organizar uma Assembleia Geral? É falar com os colegas. Ok, então vem cá falar com os colegas. E confrontaste com a dificuldade dos colegas que dizem uma Assembleia Geral, mas eu não posso, não tenho tempo, não acredito que vá servir para nada, eu já fui a outras, mas são só os chatos e os políticos da escola e os chatos do costume, os aborrecidos que vão lá. Essas Assembleias Gerais só servem para os confrontos entre a Associação de Estudantes e os outros não sei o quê. As várias dificuldades, não posso ir porque eu tenho um trabalho e precisamente por causa da falta de ação social, eu não posso ir discutir as estratégias de luta da ação social porque eu tive que ter um emprego em paralelo com os estudos e, portanto, mal saio da faculdade, vou trabalhar e, portanto, não tenho tempo para participar em assembleias, nem em manifestações e, portanto, no fundo era sempre obrigar as pessoas a confrontarem-se com a dificuldade de todas as propostas. Todas as propostas têm uma dificuldade na construção concreta, na pedagogia da própria proposta, na pedagogia da própria luta, ou seja, de porque é que vale a pena, porque é que vale a pena nós juntarmos, que condições é que é preciso criar para nos podermos juntar e fazer uma determinada luta. E então, eu acho que há sempre, o fórum tem sempre essa vantagem de poder convidar as pessoas a confrontarem-se com a dificuldade concreta das ideias boas, ou más, mas não interessa, das ideias que nos surgem sobre o que é que se poderia fazer. Tá bom, é ótimo fazer uma greve, é ótima ideia fazer uma ocupação, é ótima ideia fazer uma assembleia, mas como é que se faz? Como é que se convence os outros que não estão completamente convencidos a participarem?
o que é preciso, que recursos é que nós precisamos, como é que os arranjamos, como é que falamos, como é que construímos essas alianças. E os nossos fóruns eram sobre isso. Eu acho que pode haver a ideia de que o teatro legislativo serve para identificar as leis de que nós precisamos. Se for só isso, eu acho que existe um certo risco de no fundo, o teatro legislativo ser utilizado como uma espécie de simulacro de... como, enfim, vou ser menos violento, como uma forma de... enfim, de democracia, de espaço de auscultação participativa sobre as leis que seriam necessários e não tanto de espaço de auto-organização política sobre a construção da relação de forças para que essas leis sejam possíveis. E eu acho que é importante, ou que o teatro legislativo pode ser útil para identificar qual é a parte do nosso desejo que precisa de uma lei para que possa ser concretizada e, portanto, de que leis é que nós precisamos, mas também acho que muitas vezes pode servir para nós identificarmos como é que nós aplicamos as leis que já existem a nosso favor. Na peça sobre a precariedade no trabalho, sobre a realidade laboral, grande parte do fórum era normalmente não sobre a lei, porque a lei já existia, só que as leis não são respeitadas, as leis as leis no campo do trabalho muitas vezes, está bem, as pessoas têm um direito, mas na prática não têm. E muitas vezes o fórum era sobre como é que nós conseguimos fazer valer a lei, como é que nós nos organizamos para fazer valer a lei. Em muitos casos é como é que nós construíamos a relação de forças para poder fazer com que a questão que nós queríamos colocar pudesse ser posta em prática. E às vezes é mesmo de ensaiar as ações concretas que é preciso fazer. O repertório de luta é mais ou menos institucional, eu acho que isso não depende tanto nem da forma teatral necessariamente, nem depende tanto de nós termos ou não uma ligação à instituição. Porque a questão, creio eu, não é se nós temos ou não uma representação institucional, é o que é que nós fazemos com ela e como é que nós nos relacionamos com ela, não é? E, portanto, eu acho que existe esse perigo, claro que existe. Existe até um perigo de um teatro-fórum muito orientado para essa ideia de vamos descobrir qual é a lei. A nossa experiência era orientar o teatro-fórum mais noutros sentidos. E isso a própria peça e as questões que a peça coloca também são muito importantes, não é? Porque no fundo o fórum são respostas a uma pergunta que é apresentada sob a forma de teatro. E o modo como nós colocamos essa pergunta vai naturalmente também colocar o campo de possibilidades das respostas que se oferecem. Identificar a pergunta que nós queremos fazer com a peça, e se a pergunta da peça é de que leis é que nós precisamos, ou a pergunta da peça é como é que nos organizamos para lutar por estas, enfim, por estas leis ou por estas alterações, eu acho que a dramaturgia da peça também condiciona, estimula mais um caminho ou mais outro caminho. E acho que isso é verdadeiramente uma questão política, que eu vou dizer assim, na esquerda portuguesa existe uma grande tendência para visões institucionais e burocráticas da intervenção política. E na nossa esquerda, apesar de ser uma esquerda anticapitalista, uma esquerda que quer superar o capitalismo e o patriarcado, o modo de dominação em que nós vivemos e o modo de exploração em que nós vivemos, eu acho que como existe uma certa fraqueza dos movimentos sociais e como existe, apesar de tudo, uma representação institucional relativamente expressiva da esquerda, tende-se a achar que a mera intervenção institucional substitui a auto-organização dos oprimidos. Mas isso é um problema político de fundo, que eu acho que o teatro legislativo que pode ajudar precisamente a criar um espaço em ligação com a política institucional, mas que convida à auto-organização dos oprimidos ou a pensarmos as suas dificuldades. E para terminar, sobre os ritmos de participação e os ritmos da política institucional, para mim essa é das questões mais complicadas e mais difíceis. Porquê? Porque, de facto, a política institucional, pelo menos tal como nós a vivenciamos aqui em Portugal, é muito acelerada. Eu acho que no Brasil talvez ainda mais, não é? O que é num dia já não é noutro, nós temos que arranjar sempre respostas, inventar, e não é só política institucional, mas na política institucional
o ritmo é muito marcado pelo próprio ritmo mediático. E o ritmo mediático não é o ritmo participativo, não é o ritmo da lenta e laboriosa construção de coletivos e do amadurecimento das propostas comuns, das propostas partilhadas, porque a participação dá muito trabalho, demora muito tempo, exige muita negociação, exige muito amadurecimento, exige muita síntese, e então eu acho que é muito complicado conciliar esses dois ritmos, o ritmo da intervenção e da política institucional e o ritmo de processos participativos. E eu acho que o que nós devíamos ser capazes de fazer era, nomeadamente quando temos um mandato, é de nos auto-impor, não sermos completamente engolidos pelos ritmos mediáticos e institucionais na nossa intervenção política, sem ignorar que na intervenção política institucional há uma eficácia dessa intervenção que também passa por responder aos ritmos. Mas vejam, eu olho para e sigo alguma política brasileira pelas redes sociais e é alucinante. Tipo, eu se perco um dia sem ver os Facebooks e os Instagrams, tipo, são muitas coisas, muitos acontecimentos a ser produzidos, muitas opiniões, muitos debates a ser produzidos a cada momento, e de facto esse ritmo é um ritmo um pouco diferente do ritmo da construção, de formas de encontro presencial, de alianças, de lutas, de amadurecimento de projetos e de propostas. Mas eu acho que sem esta outra forma de política, que não é tão acelerada, mas que é talvez mais consistente e mais envolvente, também a política é menos transformadora, porque tendencialmente o ritmo mediático e o ritmo institucional faz com que a política fique nas mãos dos profissionais da política que podem acompanhar esse ritmo. E se nós queremos que a política não seja um monopólio de profissionais e que seja uma questão de toda a gente, nós temos que introduzir outros ritmos que contraponham a esses ritmos na própria forma de intervenção política. Eu acho que o teatro, fórum, teatro oprimido e outras formas teatrais podem ser parte desse outro ritmo, desse contratempo que nós podemos introduzir na própria política. Obrigada, Zé. A gente vai encerrar aqui esse momento de conversa pela hora também, mas acho que foi muito rico. Foi um pouco corrido, mas assim, foi importante ouvir as experiências tanto da Bárbara quanto do Zé, que como o Zé mesmo falou no início da fala dele, às vezes a gente em contato com o material, o livro de teatro legislativo, a gente não consegue ter muita dimensão da prática, do que é possível, do que já foi feito e as próprias contradições dessa prática, né? A gente, quando ouve um relato de experiência, a gente tem uma outra dimensão. E a gente acha importante esse segundo momento também, por isso a gente vai encerrar, apesar de ter mais uma pergunta para o Zé e de que a gente poderia conversar com ele por muito tempo, seria ótimo. Mas a gente acha importante também a gente ver como que essas práticas e relatos refletem nas nossas práticas e conhecer mais a galera que está aqui. A gente está com 40 pessoas, eu acho que todo mundo tem um pouquinho para contribuir também, e a gente pensar juntos como que a gente pode organizar, a partir desses relatos que a gente ouviu, nossa prática também. Acho que é para isso que a gente está se unindo, e esse que é o objetivo da escola também. Então, Zé, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, você ser nosso parceiro e estar aqui com a gente de novo. E a gente vai dividir em grupos.